Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Mari Fraga, sou agente local de inovação aqui na região da Murel, juntamente com a Dani e mais 3 agentes locais de inovação. Então, vocês são atendidos por mim, pela Dani, pelo Peterson, que também está presente, pela Moni, né? A Mônica, hoje, ela não pôde estar conosco, e a Lili, ela também está presente, a Liliane, porém, ela não vai ministrar hoje essa palestra. Pode seguir, Dani, todo seu. Imagina, muito obrigada. O meu gato o online permite que os gatos também fiquem miando na porta. Agora já resolvi o meu problema. Então, sejam todos bem-vindos no nosso encontro coletivo online. Como a Mari comentou, nós somos 25 agentes locais nessa reunião, mas vai ser eu e a Mari que vamos estar ministrando. Então, agora como a gente já se apresentou um pouquinho para vocês, a gente gostaria também que vocês se apresentassem, até porque o online acaba perdendo, né, essa conversa ali no cafezinho, como tem no presencial. Então, a gente queria que quem pudesse abrir as câmeras, ou se não, só pelo microfone, cada um falar o nome da sua empresa, o seu nome, de qual cidade é e qual agente local que está te atendendo. Quem quiser começar, senão a gente vai para a dedocracia aqui. Tem que ser sempre na dedocracia, né? Oi, eu começo, então. Ótimo, Márcia. Minha luz aqui tá péssima, mas enfim. Meu nome é Márcia Camelo, eu sou aqui da Praia do Rosa, eu tenho uma pousada Vila Seychelles e quem me atende é o Peterson. Legal, seja bem-vinda. Posso ser a próxima? Pode. Meu nome é Pauline Fermiano, eu tenho uma clínica virtuosa na unidade em Tubarão, e quem nos atende é a Mari. Legal, Pauline, seja bem-vinda. Obrigada. Posso falar? Pode. Eu sou a Fátima, eu tenho a Floricultura Natureza e Vida aqui em Tubarão Oficinas e quem me atende é a Daniela. Sou Jefferson da empresa Telemundi aqui de Tubarão. Seja bem-vindo, Jefferson. Eu sou a Suzana, da Relojoaria Cássio, de Tubarão, e sou atendida pela Mari. Seja bem-vinda também. Eu sou a Priscila. Pode falar. Eu sou a Priscila, sou da EO Solar e quem me atende é a Daniela. Seja bem-vinda, Pri. Obrigado. Eu me chamo Gabriel, sou do Lumberjack, quem me atende é a Mônica. Boa noite, eu sou Michele, sou de Imbituba, tenho uma loja de material de construção, ferragens e agropecuária, e quem nos atende é a Liliane. Seja bem-vinda, Michele. Boa noite, eu sou o Lucas, aqui da Realizare. Somos de Capivari de Baixo e quem atende é a Mari. Legal, seja bem-vindo. Podem usar esse tempinho também já para fazer o marketing da empresa. Quem é o próximo que ainda não falou? Me apresentei antes, mas não estava sendo gravado, né? Agora está sendo gravado, então vamos lá. Eu sou o Paulo, sou de Porto Alegre, eu sou assistente de vendas da Central Ofertão, né? Central de Distribuição de Alimentos da Lacta e da Mondelez, né? Principalmente. Então, e sou assistente também, sou consultor do Instituto Andressa Panassol aí de Tubarão. Ela já me conhecia aqui de Porto Alegre, ela era aqui de Campo Bom, a Estância Velha. Aí ela mudou para Tubarão, né? E montou o Instituto Panassol dela lá, Instituto de Psicologia. Faz terapia sistema holístico também, né? Terapia constelação familiar. E aí, então, ela, embora tenha ido para Tubarão, eu acabei ficando como consultor dela nessa área de finanças aí, né? Estou fazendo hoje o 8º semestre de administração também. Oh, muito obrigada, Paulo. Boa noite, sou o Alessandro, Gêmeo Costa, da Engenharia, Jaguaruna, Santa Catarina. Quem atende a gente é a Mônica.
Seja bem-vindo, Alessandro. Obrigado. Ai, desculpe eu não ter comentado, quem dá assistência para o Instituto Andressa Parassol é a Mari. Temos alguém que ainda não falou? Temos a Adriana. A Adriana. Adriana Santos, ela está com o microfone aberto. Daniela, posso falar? Pode. Sou a Daniela, eu tenho uma casa de brincar aqui em Tubarão, Super Dani Space, voltada para o público infantil, e quem me atende é a Daniela também. Minha xará, seja bem-vinda. Obrigada. Eu posso falar também? Eu não ia falar, eu ia ficar quietinha. Claro que pode, seja bem-vinda. Oi, gente, eu sou a Gabi do Marketing, represento a EQG, Marketing Performance, aqui de Tubarão, e a Exata Outdoor. Eu vi que tem bastante gente aqui da nossa cidade, a gente faz o marketing da rede Medifarma, acho que vocês já ouviram falar, e da BMF também. Então, caso vocês precisem aí de tráfego pago e gestão de redes sociais, podem entrar em contato comigo. E ia ficar quietinha ainda, tu vê, ó. Ia perder a oportunidade, Jesus. Seja bem-vinda. Nós temos o Andrei também, Andrei Fernandes. Está com o microfone mutado. Pode falar, Andrei. Morador, Tubarão, esquerda. Tá falhando a tua conexão. Agora vocês estão me escutando? Agora melhorou. O Andrei, que atende a moda na cidade. Então, falhou bastante, mas o Andrei trabalha com moda íntima e é aqui na cidade de Tubarão, e quem atende ele é a Mônica. O nome da marca é Drive Lingerie. Drive Lingerie. A Adriana comentou no chat que está sem microfone, mas ela é proprietária da padaria Santos. Agora, já fui várias vezes aí, Adri, na tua padaria, tomar um cafezinho bem bom. Nós temos o David também. Boa noite. O David, proprietário da farmácia Desconto Fácil aqui em Imbituba, bairro Ada. Quem me atende é a Liliane. Show, David, seja bem-vindo. Temos o Francis, não sei se já se apresentou. Eu acho que só o login, que é com outro nome, se eu não me engano, ou estou enganada. Francis, você já se apresentou? Oi, boa noite. Eu tô aqui aprendendo ainda a manusear. Desculpa, pessoal. Boa noite, tudo bem? Eu sou a Fran, da loja Balão Mágico, aqui de Tubarão, loja de roupa infantil. Nós estamos há algum tempo aí no comércio já. Eu fiquei meio perdida no entrar e estava na estrada, me atrapalhei um pouco. Tranquilo. A gente também somos todos aprendizes aqui. Certo. Seja bem-vinda. Obrigado. Até porque a pessoa que diz que sabe tudo já não sabe nada. É verdade. É verdade. Mais alguém? Eu acho que nós temos uma outra Gabriele, porque eu acho que a Gabi do marketing estava como Gabi do marketing, não estava? Sim, sim. A Gabriele está multada também.
Bom, vamos passar adiante. Temos uma Jéssica, acho que não se apresentou ainda. Está mutada também, Jéssica. Vamos passar para a Márcia, então. A Márcia já se apresentou. Já? Ah, foi a primeira, tá certo. Eu acho que eram esses. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Alguém mais entrou que não se apresentou ainda? De repente a gente seguiu a ordem aqui, mas pode ter pulado algum. Nós temos o Emerson também. O Emerson não se apresentou ainda. Da Polaco. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sou polaco, montei uma empresa uma loja agora há pouco tempo ali com acessórios eletrônicos ali em oficinas e sou terceirizado da TEC, eu tenho, no caso, técnicos que trabalham para a TEC e venda e instalações para terceirizado da TEC, internet. Obrigada a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. E a Dani agora vai começar a explanar um pouquinho do que a gente tem para tratar com vocês hoje. Mesmo. Então, agora, como vocês já se conheceram, falando um pouquinho do nosso trabalho aqui na Morel, são mais de 75 empresas atendidas durante esses 6 meses de jornada. Então, a gente atende várias cidades, né, da Morel, desde lá de Santa Rosa de Lima até Sangão, Jaguaruna. Então, para vocês realmente utilizarem essas oportunidades também para trocar experiências, se conhecerem e fecharem futuras parcerias, né, que a gente espera também. Além disso, caso vocês tenham alguma demanda específica de consultoria, a nossa agência, né, a sede aqui da Morel é na cidade de Tubarão, ali quase em frente ao Chiquinho Sorvete, o antigo posto Canário também. Então, caso vocês precisem, vocês podem estar indo solicitar algum atendimento também na agência ou por telefone. E hoje, né, o nosso objetivo é ser uma palestra para vocês aprenderem sobre indicadores e também entenderem o que é essa tal de produtividade que a gente fala bastante, principalmente na primeira reunião, que vocês já passaram, né, a etapa 1. Foi a etapa onde vocês conheceram um pouco melhor sobre o programa e também a gente conheceu um pouco melhor sobre a empresa de vocês através do radar de inovação, que são aquelas várias perguntinhas que a gente faz lá no início, para entender que nível de maturidade vocês estão hoje dentro da empresa. Então, para a gente realmente conhecer a empresa de vocês, aí hoje temos essa palestra sobre indicadores de produtividade e depois disso a gente começa realmente a parte de problemas. Então, é mais uma etapa individual com os agentes locais de inovação e aí a gente vai entender de fato qual vai ser o problema que vai ser trabalhado durante essa jornada. Mas o que é essa produtividade, né? Então, o objetivo do programa é aumentar a produtividade da empresa de vocês. E produtividade é gerar mais valor com menos recursos num menor tempo. Então, assim, de forma sucinta, o Sebrae entende, né, que isso é produtividade. Mas o que seria, né, esses pontos? Então, valor pode variar, mas, assim, de forma genuína, pode ser a riqueza, né, o faturamento, o lucro, pode ser um valor agregado num produto ou serviço, melhorar uma qualidade, com menos recursos. Recursos pode ser a equipe, as máquinas, os insumos, o próprio espaço de vocês. Então, tudo varia de qual ramo vocês são e se é de produto ou se é uma empresa de serviço. Em menor tempo. Então, a gente sempre utiliza como medida, né, o tempo para entender se realmente está melhorando a produtividade. Essa fórmula, né, a gente consegue colocar
para todas as empresas, mas com diferentes focos. Então, o valor pode ser um recurso ou outro, e sempre com um tempo determinante para a gente conseguir medir, né, se realmente teve aumento na produtividade. E como é que a gente realiza, né, essa mudança para realmente aumentar o valor dentro da empresa? É com a inovação. E por isso, a próxima etapa, a gente vai passar pela etapa de problemas. Porque primeiro a gente vai entender bem os problemas de vocês, para depois trazer possíveis soluções com inovação. E muitos, às vezes, não são tão familiarizados com essa palavra, né, inovação, e pode parecer, às vezes, vai ser algo de aplicativo. Só um minuto, gente. Pode ser algo de aplicativo, ou fazer um sistema, algo muito complexo de tecnologia, mas inovação pode ser algo simples, algo que realmente vocês não faziam na empresa de vocês, e vocês vão começar a mudar, vocês vão começar a melhorar de forma simples, já é uma inovação, que é o que a gente fala que é a inovação incremental. E a inovação radical, aí pode ser um novo tipo de serviço, um novo produto dentro da empresa, pode ser também dessa forma. Então, a gente vai avaliar com vocês, de acordo com o problema, o que vocês vão conseguir inovar. Porque às vezes não tem como a gente pensar em algo mais radical se a base ainda não está organizada. E precisa ser de inovação nessa base. Então, esse é o nosso objetivo, aumentar a produtividade a partir da inovação. Então, nas próximas reuniões, vocês vão ver que a gente vai falar bastante, né, do problema, mas também já vai trazer essa parte de solução. E muitas vezes não vai ter só uma solução para o problema de vocês, vai ter mais de uma. Então, com a inovação, a gente vai estar testando e entendendo o que vai dar certo para a empresa de vocês. E como a gente já atendeu, né, quase 200 empresas, a Mari até mais, né, a Moni também. Então, a gente já sabe, né, tem muita base do que deu certo em outras empresas e consegue trazer também essa experiência para vocês. E tudo, claro, focando nesse aumento de produtividade. Então, aumentar o valor com menos recursos em um determinado tempo. Esse é o nosso foco principal. E para isso, até a gente teve, né, na etapa 1, o radar de inovação, que a gente fez algumas perguntas, né, bem específicas para vocês. E dentro dessas perguntas é onde vocês também podem estar melhorando a produtividade de vocês. Então, nesse radar a gente analisa 6 áreas, que são controles gerenciais, né, a gestão, então indicadores, metas, a parte do financeiro também, gestão das operações, então a parte do operacional, a questão de motivação da equipe, a gestão do marketing, então que entra preço, entra a parte de pesquisa de satisfação, a divulgação da empresa, práticas de inovação, então quanto vocês foram inovadores, né, no último ano, transformação digital, também quanto vocês utilizam, né, essa parte do digital a favor da empresa, e a última, que é o ESG, que é a parte de sustentabilidade e governança, que daí engloba a questão de boas práticas da sustentabilidade, também LGPD, então, um pouquinho, né, de forma resumida do que foi o radar, mas dessas áreas vocês podem estar tirando soluções para aumentar a produtividade, porque dentre essas áreas o Sebrae entende que é de uma empresa que tem inovação, que é produtiva. Então, é importante vocês se atentarem ao radar que a gente já mandou para todas as empresas também, né, aquele relatório em PDF. Leiam com calma, analisem, anotem as dúvidas, que na próxima reunião que a gente for analisar os problemas, pode ser que o problema de vocês já esteja ali. Então, a gente já tenha, né, percebido ali no diagnóstico. Então, isso é bem importante. E, para isso, a gente tem alguns tipos de indicador também para estar medindo se a empresa está indo bem, se não está indo bem. Então, a Mari vai explicar agora um pouquinho para você. Opa, foi aqui. Antes disso, a gente tem a nossa fórmula, que é um dos pontos mais importantes também, que para entender a produtividade da empresa, dentro do programa, o Sebrae criou uma forma padronizada para medir a produtividade das empresas, porque como a gente trabalha com empresas de diversos ramos diferentes, então, desde empresa de serviço, produto, fábrica, por exemplo, então, para isso, o Sebrae criou uma fórmula única de produtividade
para a gente conseguir medir e ter uma média de todas essas empresas. Então, para isso, como é que contempla, né, a nossa fórmula? O faturamento bruto, então tudo que entrou de receita bruta no mês, os custos variáveis, menos os custos variáveis, que são todos aqueles custos que eles variam de acordo com as vendas de vocês, então depois a Mari vai estar explicando um pouco melhor isso, através da parte de controle financeiro, dividido pelo número de pessoas da equipe, né, o número de pessoas ocupadas da empresa. Então, o que isso significa? O faturamento menos os custos variáveis é o valor, que ali, né, que a gente colocou, aumentar o valor, dividido pelo número de pessoas ocupadas, é o recurso. Então, o valor dividido pelo recurso num determinado período de tempo, que é a produtividade. Então, o período de tempo vai ser o mês, que nesse caso do programa, a gente vai estar coletando referente ao mês de março, esses dados de vocês, e a gente vai fazer essa coleta lá em abril. Mas não se preocupem, hoje a gente vai explicar como coletar esses dados também, e a gente vai estar ajudando vocês também de pertinho para conseguir, para quem ainda não tem, né, essa organização financeira. Mas o nosso objetivo hoje é que vocês entendam o que é produtividade, também o que contempla essa fórmula. E, por exemplo, essa fórmula, ela vai dar um número em real. Então, por exemplo, pode dar que deu R$2.000 a produtividade da empresa. O que isso significa? Significa que cada pessoa da empresa produziu R$2.000. Então, o nosso objetivo é que esse valor aumente. Então, lá depois da finalização do programa, lá na etapa 9, a gente vai mensurar esse indicador novamente, o importante é que ele aumente, né? E a nossa meta é que aumente em 20%. Então, essa é a forma que o Sebrae analisa a produtividade, utilizando o recurso como pessoas da equipe e o faturamento menos os custos variáveis, né? Que é o que a gente chama de margem de contribuição, como o valor da empresa. Então, claro que essa é uma forma bem específica do programa. Como eu comentei com vocês, existem outras formas de vocês estarem analisando a produtividade da empresa de vocês, porque cada empresa vai ter um recurso diferente, pode ser pessoas, pode ser insumo, pode ser máquina. Então, isso vai variar bastante, mas o importante é que vocês entendam como fazer isso. E no programa a gente vai utilizar dessa forma. Antes de passar para a Mari, eu queria saber se ficou claro, se deu de entender. Tem alguma dúvida? Tudo ok? Tudo certo. Ótimo. Então, vamos lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem levantar ou a mão aqui, ou podem abrir o microfone e perguntarem para a gente. O online a gente não tem, né, as mãozinhas levantadas, mas podem ficar bem à vontade para ser um bate-papo mesmo. Então, agora eu vou passar a palavra para a Mari, que ela vai explicar um pouco melhor de como mensurar e entender esses indicadores. Obrigada, Dani. Então, ainda pegando ali o gancho da Dani, né, é importante que vocês identifiquem quais são os indicadores que realmente vão aumentar a produtividade da empresa de vocês. Como ela falou, né, para umas empresas pode ser um, para outras outro, então é importante que vocês consigam identificar qual é o melhor indicador para vocês controlarem, para gerar esse aumento da produtividade. E aí eu venho trazer uma analogia para que vocês entendam melhor sobre o que é um indicador e a importância dele. E eu vi aqui pelos rostinhos que a maioria, né, pelo menos aparenta já ter filhos, né? E essa analogia, ela faz justamente uma alusão aí às crianças, né? Quando a criança, ela tá lá jogadinha no canto, que ela não quer brincar, bem xoxinha, o que a gente faz primeiro? A gente vai lá identificar se ela tem alguma coisa, por que ela tá, né, assim, jogadinha. E um dos primeiros sinais, quando a gente vê ela assim, a gente vai medir a temperatura, né? Vai colocar a mão nela, tá meio febrilzinha, então vamos ver se ela tá com febre. E aí a gente pega o termômetro para medir e verificar quanto que tá a temperatura da criança. Esse ele é um indicador, né? Ele é um indicador que mostra ali para nós, naquele momento, se a criança realmente já está passando por algum processo inflamatório, algo que provoque ou prejudique a saúde dela.
E às vezes a nossa empresa está lá jogadinha, xoxadinha num canto e a gente esquece de colocar o termômetro. Esquece de verificar qual é a temperatura dela ou de verificar os indicadores, o que eles estão dizendo. Porque às vezes eles até dizem alguma coisa, mas também a gente não tem essa interpretação, não sabe ler. Então é necessário buscar esse conhecimento. E aí, quando a criança está jogadinha, a gente procura algumas soluções, né? Vai dar ali um remedinho, uma aspirina, um AS para baixar a febre. Eu sou do tempo ainda do AS, melhorar infantil. Acho que nem se usa mais, agora é Tilenol, paracetamol, né? Então, a gente procura um remedinho paliativo para baixar a febre. Mas, caso persista, a gente vai ter que dar um remédio mais forte, um antibiótico, né? Um anti-inflamatório, um corticoide, dependendo do que ela tiver. Vai ter que levar no médico. E caso ela não melhore, a gente interna, né? Leva para um hospital e faz a internação para que eles possam cuidar, ter mais cuidado. Pois bem, a nossa empresa também precisa de remédios. E às vezes é só uma aspirina, um AS, um paracetamol, mas às vezes precisa de um antibiótico ou de uma internação. Então a gente precisa dar o remédio no tempo certo, né, para curar essa dor que a nossa empresa está passando, para amenizar aquela situação. Mas às vezes a gente fica encabulado, ou às vezes, para não se estressar, a gente nem olha, né? Porque parece que se a gente não olhar, o problema não existe. Ele continua assim existindo. Então é necessário que a gente olhe para ele e encare ele de frente. A gente não pode deixar ele de lado só porque a gente não conhece o remédio ainda, né? A gente tem que procurar pessoas que possam nos ajudar com o remédio adequado. E vocês vieram ao lugar certo, né? Nós estamos aqui justamente para isso, para levantar esses questionamentos e trazer para vocês essa reflexão, para que vocês não precisem chegar a internar a empresa de vocês. Porque a gente sabe que a empresa é igual um filhinho, né? A gente gera ela, a gente pensa, planeja e ninguém pode falar mal, só a gente. Vamos lá. Pode passar, Dani. Então, para que medir a produtividade? Se a gente não ficar de olho nesses indicadores e a gente não entender o que os nossos indicadores estão falando, talvez a gente não consiga saber o remédio. E aí, como é que a gente vai tomar uma decisão? Como que eu vou saber aonde que eu tenho que intervir se eu não olhar, né, para esses números, para essas situações e entendê-las? Então, eu preciso identificar para saber onde é que está esse problema, para tomar decisão, e preciso também comunicar a minha equipe. Muitas vezes a gente se depara aqui que o empreendedor ele tem vergonha de colocar, ou ele tem medo de colocar o número lá do faturamento, porque aí os meus colaboradores vão saber quanto que eu faturo. Eles já sabem. Eles não são bobos, eles sabem fazer conta. E o pior é que eles fazem a conta ainda mais simplificada. Tipo, a empresa, eu vendo 10 mil, tem 2 vendedores, então a gente vende 20. Mas às vezes ele é o melhor vendedor, o outro nem vende tanto. E aí ele também não sabe quanto que a empresa precisa para realmente manter as portas abertas. Às vezes aquele 20 mil não paga nem o salário dele, porque a nossa margem muitas vezes é pequena. Então, a gente precisa entender, comunicar a equipe e fazer a nossa equipe trabalhar junto conosco pelo aquele número que é o ideal para a nossa empresa. Porque juntos a gente consegue ser mais forte e alcançar o objetivo mais rápido. Senão a gente vai estar sempre remando para um lado e os colaboradores para o outro. E muitas vezes o empreendedor reclama, o meu colaborador ele não veste a camisa, ele não trabalha junto comigo. Mas ele sabe qual é o time? Muitas vezes ele não sabe qual é o time que você torce. E aí, como é que ele vai vestir a camisa junto? Tá? Então, a gente precisa também entender o nosso cliente está satisfeito com o nosso produto ou serviço? Saber verificar, fazer uma pesquisa de verificação de satisfação dos clientes e saber também qual é o nosso objetivo e ter uma meta bem definida, bem clara. Pode passar, Dani. Nós trouxemos alguns indicadores, nós não vamos se aprofundar neles, porque a gente tem vários ramos de empresas aqui de diferentes setores, tá? Então, se vocês tiverem dificuldade depois de identificar, a gente pode pontuar com cada um de vocês qual seria o indicador mais necessário ou botar uma consultoria para que vocês consigam entender melhor.
Nós trouxemos aqui o que são pertinentes a todos, então é a lucratividade, saber se a empresa está dando lucro ou prejuízo. Isso nós vamos conseguir contemplar ali com a nossa DRE. Se vocês preencherem a DRE certinha, nós vamos conseguir entender se a empresa de vocês realmente está tendo lucro. O ponto de equilíbrio, que é um outro indicador, também tem na nossa DRE. Então, se preencher a DRE corretamente, lá ela já vai fazer o cálculo para vocês. Vocês podem ficar tranquilos que não vão precisar estar calculando, é só alimentar a planilha. E saber também o valor médio de compra no mês. Quanto que você gasta, quanto que você precisa recomprar. Esse é pertinente a todos. Porém, a gente tem alguns específicos para a indústria e temos também específico para serviços e para o comércio. Ok? Não vou me adentrar neles, pode passar, Dani. É importante, então, saber como que vai fazer essa coleta. Antes da reunião, a gente estava conversando ali com o Paulo, e o Paulo estava falando para nós, né? Ah, muita gente ainda tem o caderninho. Nós até agradecemos quando a gente chega na empresa e existe o caderninho, porque tem empresas que nem essa anotação no caderninho não tem. E aí fica mais difícil a gente entender e fica mais difícil a gente conseguir identificar onde estão esses números na empresa. Mas é importante, então, definir quais são os indicadores, primeiramente, para a gente saber o que a gente vai coletar de dados. Depois, coletar esses dados, e aí é importante saber como organizar essas informações para elas não ficarem perdidas. Na planilha de DRE que a gente vai compartilhar com vocês, fica mais fácil de fazer essa leitura, porque você consegue ter visão de todos os meses num documento só, então fica mais fácil. Tá? Mas vocês podem também usar um sistema ou até mesmo uma agenda, se assim ficar confortável para vocês. Mas é importante também que vocês aprendam como analisar e ler, saber ler uma DRE. Quando eu falo DRE, eu falo do demonstrativo de resultado de exercício, tá? E esse demonstrativo, ele não é o contábil, porque muita gente diz assim, ah, mas o meu contador faz. Ele faz o contábil, aquele que é azulzinho para entregar lá para a Receita. A gente vai fazer a DRE gerencial, para saber o que realmente acontece na sua empresa. Porque às vezes tem uma notinha que não é tirada, um cafezinho que toma e não manda nota para o contador, então ele não tem como saber, né, de todas as informações. Então, a gente faz essa análise, comunica para a equipe e aí toma as decisões necessárias. Não adianta só fazer a DRE e depois não tomar ação nenhuma. Vejo que não estou batendo ponto de equilíbrio ou que não estou vendendo o quanto deveria e aí não tomo nenhuma atitude. Não vai adiantar de nada. Pode passar, Dani. Então, como eu falei da DRE, ele é um documento, nós vamos fazer o gerencial, e o nosso regime para fazer a DRE é o regime de competência. Existe o regime de caixa e de competência. O regime de caixa, ele analisa o que está acontecendo dentro da empresa, entradas e saídas. Porém, nós precisamos entender se a tua operação está dando lucro ou prejuízo. Então, independente de ter recebido ou não, nós vamos fazer a DRE gerencial sobre o regime de competência, ok? Pode passar também. Tá, eu vou parar de compartilhar, Maria, agora para te compartilhar a planilha. Peraí. Certo, pensei que tinha travado aí. Então, deixa eu só colocar aqui do ladinho. Agora a Mari, então, ela vai explicar para vocês esse DRE na prática. Então, ela vai abrir a planilha e vai mostrar certinho como funciona. Depois a gente vai estar encaminhando essa planilha para vocês. Essa planilha que ela vai mostrar, ela é totalmente completa, mas a gente também tem planilhas mais simples, caso alguém tenha dificuldade de utilizar o Excel também. Então, depois a gente vai estar encaminhando tudo isso para vocês. Na realidade, algumas pessoas já receberam. Se vocês quiserem abrir, né, ou pegar o impresso, a gente mandou uma versão simplificada também, para que vocês pudessem imprimir. Então, se vocês quiserem ficar já com ela em mãos, eu vou explicar como que é feita essa leitura dela, né, para que vocês consigam também alimentar as informações. Então, aqui é a primeira página da planilha, e eu vi que quando eu compartilhei essa planilha, alguns empreendedores confundiram aqui a parte de recebimentos e pagamentos
com a parte da DRE. Aqui é o fluxo de caixa que a gente falou, né, que é aquele regime de entradas e saídas. Nós vamos analisar essa parte aqui, ó, de verificação de lucros, tá? Então, vamos clicar nessa parte aqui. E aí, ela vai vir para esta página. Eu vou começar preenchendo janeiro. Então, nós temos a primeira parte aqui que fala do faturamento, né? Então, aqui a gente vai colocar o faturamento bruto do mês. Então, o que realmente foi faturado dentro do mês, independente de ter recebido ou não, porque o regime é competência, a gente ainda não quer saber se vai receber ou não. Então, a gente só vai anotar aqui o que for vendido. E, às vezes, pode ser que você separe o à vista e o a prazo. E tem empresas que não separam, que somam tudo junto. Não tem problema, você pode colocar o valor total se você não separa ou se você não separou. Tá? Então, eu vou colocar aqui um valor irrisório, 180 mil. Okay. Aqui nos custos variáveis, para preencher ela, nós vamos começar pelo Simples Nacional, porque essa parte aqui, ó, do CMV, ela é preenchida em outro campo. Eu já vou abrir ali depois para mostrar para vocês aonde que alimenta ela. Porque dependendo de como que você tem essa informação, se você já tem ela ou se tem que levantar, existe lugar da planilha certo para a gente colocar ela. Então, o Simples Nacional, ele sempre vence no dia 20, só que o de janeiro, ele vai vencer dia 20 de fevereiro. Então, venceu, na realidade, ontem, né? Então, ontem você pagou, ou deveria ter pago, o Simples de janeiro. Então, você vai pegar esse valor que você pagou em fevereiro e colocar aqui em janeiro. Por quê? Porque ele é referente ao mês de janeiro. É por competência, lembra? Não por caixa. A comissão é a mesma coisa. Então, esses custos aqui que eu estou falando são custos variáveis, que eles só vão acontecer se houver vendas. Se não houver vendas, a priori, ele é zero, tá? Então, a comissão do vendedor é a mesma coisa. Ele vendeu no mês de janeiro, mas você vai pagar para ele, geralmente, no primeiro, né? No dia do pagamento, ali no 5º dia útil do mês seguinte. Então, ele deve ser colocado também no mês anterior. Então, vamos colocar aqui um valor também irrisório. Embalagens, eu não preciso que vocês fiquem contando sacolinhas para saber quanto que foi vendido e tal. Mas é importante que vocês façam pelo menos uma média. Então, eu compro sacola a cada 6 meses e eu gasto R$600. Então, dá em média de R$100 ao mês, ok? Frete de entrega, você só vai considerar o frete de entrega se vocês fazem entrega daquele produto. Senão, não vai considerar aqui. Aí, aquele frete de compra ou que você vai buscar mercadoria, não necessariamente ele vai entrar aqui. Ele vai entrar geralmente em custo fixo, mas precisa ser analisado caso a caso. Pode ser que tenha alguma peculiaridade que seja diferente. E a tarifa da máquina de cartão. Tarifa da máquina de cartão não é a mensalidade que você paga da máquina. É só a tarifa que você pagou pelas operações de venda. Então, mas como é que eu vou saber isso, Mari? Dá uma olhada lá no seu histórico de vendas da máquina de cartão, verifica quanto que você vendeu e quanto que foi repassado para você. Geralmente, ele tem esses dois valores. Você vendeu no mês 12 mil e vai receber 11.900 e alguma coisinha. Então, esse valor você diminui e coloca a diferença aqui das vendas. Ok? E temos os custos fixos. Os custos fixos, eles são aqueles que, independente de você vender ou não, você vai ter que pagar igual. Então, você contratou uma sala, fez um aluguel, você vai ter que pagar aluguel, água, luz, contador, internet, telefone, IPTU. Mas IPTU paga uma vez só por ano, sim, mas ele é um custo fixo. Despesa de veículos, aluguel de sistema, FGTS dos funcionários, energia, o seu Prolabore. E aí, tem muitos empresários que dizem, Mari, eu não tiro o Prolabore porque a minha empresa, eu não consigo tirar um salário porque ela não produz o suficiente. Bom, se ela não produz o suficiente, nós vamos ter que fazer ela produzir o suficiente para pagar o seu salário. E aí nós temos a opção é essa, né? É pagar você pelo serviço que você presta pela empresa. Existem outras opções, mas eu não gosto muito, não sei vocês.
né? A outra opção é a gente reduzir os nossos custos para não tirar da empresa, para não agredir a saúde financeira dela, tá? Mas aí a gente vai verificar todas essas informações aqui, ó. Você viu que eu fui botando os dados e ele já vai fazendo o cálculo na planilha. Aqui o que nós temos como margem de contribuição, geralmente é o que o empreendedor chama de lucro, mas ainda não é o lucro, tá? O lucro é lá na última linha. Mari? Oi? Temos alguém com Olha, a eu não sei o resto do pessoal, mas eu não consigo editar a minha planilha. Ela tem uma opção aqui em cima, ó, geralmente fica assim, ó, habilitar edição. Já habilitei, não. Tem o pacote Office? Tem. Não, mas eu vou fazer no manual aqui, depois eu dou o jeito. Só... Tá. Qualquer coisa, depois eu encaminho ela novamente para ti. Pode ser que tenha dado erro. Às vezes abre no celular. Ela tá também compartilhada no Drive. Eu compartilhei ela no Drive e encaminhei para vocês um e-mail ontem à noite. Ô, Mari, mas no Drive eu não sei se consegue ir com as fórmulas. Não, daí ele tem que baixar. Talvez seja isso. Pode ser que ele tenha aberto diretamente no navegador. Porque no Drive ele tem com as fórmulas. Elas estão bloqueadas. Tem que fazer o download dela e abrir no próprio Excel. Tá? No celular também ela não abre para editar, gente. É importante que seja no computador. Michele, é só um adendo, né, ali quanto ao Prolabore, porque o que acontece? Muita gente fala assim, eu não tiro o Prolabore da minha empresa, mas ao mesmo tempo essa pessoa, ela usa o dinheiro ali do caixa para pagar as suas despesas. Então, acontece muito isso, né? Eu participo de outros grupos, então essa é outra forma, né? Você colocar, anotar ou colocar na planilha todos esses gastos que você vai pagando ao longo do mês, que são pessoa física, né? Não são da empresa. Sim. E isso é o seu Prolabore também. Isso é o seu Prolabore. Você está tirando dinheiro da empresa, né? Não quer dizer que vai ser naquele dia específico, né? Que você vai tirar o dinheiro do caixa. Bem lembrado, Michele. Então, realmente é isso. Às vezes, o que é importante vocês entenderem é essa separação. É separar a sua conta pessoa física da conta pessoa jurídica, tá? É importante que você tenha esse valor. Quanto que eu gasto por mês, né? Quanto que eu preciso tirar da minha empresa? Ou quanto que eu já tiro e, de repente, não estou anotando? Faça uma relaçãozinha e entenda quanto que é o seu Prolabore. E aí a gente vai entender, colocando aqui nessa planilha, tem uma parte específica aqui para o Prolabore, ó. A gente vai entender se isso está agredindo a saúde financeira dela ou não. Se não tiver, não tem problema nenhum você tirar, tá? Mas se tiver agredindo, a gente tem que fazer a empresa faturar mais para poder lhe pagar, porque ela paga também os seus funcionários, então ela tem que pagar também pelos seus serviços. Essa fórmula que a Michelle falou, né? A Michelle falou de ir anotando ali os gastos, é uma outra maneira também de fazer é verificar o valor que você pagaria para um colaborador se ele fosse fazer a função que você faz. Acho que pagaria 3, 4 salários, né? Porque geralmente o empreendedor ele faz 3, 4 funções diferentes. Então, teria que ver qual é a melhor alternativa para vocês, tá? Se utilizando ali essa fórmula que a Michelle falou, ou se é utilizando o pagamento de salários, tá? Então, aqui a gente vai colocar todos os custos fixos também, se é que temos, os que não tiver a gente vai deixando em branco, e vamos verificar lá na última linha, vamos colocar aqui um salário para o Prolabore também, né? Apesar de existir outros, eu não vou me adentrar em todos, mas vamos botar aqui. E salários. E aqui, ó, na última linha, ele vai dar o resultado da sua empresa, o que realmente sobrou, né, de lucro após o pagamento de todas as contas. Pode ser que fique negativo? Pode, aí ela está dando prejuízo. O Paulo ainda quer fazer alguma pergunta? Isso, ele levantou a mão. Realmente agora veio uma dúvida aqui quanto à questão do regime de competência, né, que nós estamos falando. Mas, por exemplo, assim, o salário dos funcionários eu lanço dentro do mês de janeiro, mas ele vai ser pago dentro de fevereiro, né? No primeiro dia ou quinto dia útil do mês de fevereiro.
Mas os prolabores, daí, que eu estou fazendo o saque, por exemplo, estou tirando do meu caixa no mês de janeiro. Como é que eu computo isso, então? Então, tu vai somar tudo que tu tirou do mês de janeiro e vai lançar no mês de janeiro. Pois é, né? Aí causa um pouquinho essa dúvida aí, às vezes. Porque a pessoa pensa, bom, regime de competência é tudo dentro do mês, né? Tudo que eu estou lançando. Mas aí o salário do funcionário, se eu vou calcular em cima, o meu custo fixo em cima da venda do mês, né? Normalmente eu vou lançar em janeiro, mas ele vai ser pago dia 5 de fevereiro, no quinto É dia que o prolabore do gestor, ele deveria ser um valor mensal fixo, né, também. Também, que ele também deveria tirar ali no dia 5 ou dia 10. Né? Isso. Então, assim, se ele tirar sempre 10 mil, ele vai lançar sempre os 10 mil que ele tira. Tá? Então, não vai fazer muita diferença ali essa questão ali. Mas eu acredito que, assim, o colaborador, ele trabalha 30 dias após disso que ele começa a receber, né? O gestor, geralmente, ele não trabalha os 30 dias para depois receber. Ele já começa a retirar a partir do momento que começa a entrar. Mari. Oi. Tem uma pergunta. Dentro dos salários, entra 13º, férias, isso tudo já é calculado junto, dividido por 12, como é que é calculado realmente o valor do salário do funcionário? Tu está falando do aprovisionamento, né? A gente não entrou nesse detalhe. Não, eu achei que entrava nos salários ali, então. Aqui o salário é a folha, né? A folha de pagamento do mês. A gente não entrou nessa questão de aprovisionamento, tá? Mas a gente pode dar uma olhada se tu tem interesse em já ir aprovisionando esse valor para verificar se isso também já é. Realmente o que é pago para o funcionário, né? Mensal. Porque não, o que está na folha não é o real, né? Deveria ser real, né? Mas ele custa 43% em média a mais do que o que tu paga para ele. Isso com encargos, né? Isso. É o que eu queria saber. Já tirou a minha dúvida. Tu paga em média de 43% a mais por ele. Nós estamos com o Gabriel aqui, ele tem um pouquinho mais de conhecimento sobre a área. Gabriel, queres abrir o microfone e dar uma palhinha com o pessoal, por favor? Então, essa decisão de tu provisionar ou não é uma decisão, né? Que as empresas costumam fazer. Eu, quando faço DRE nas empresas, a gente até não provisiona, porque acaba não sendo a realidade da empresa, né? Tá fazendo isso, a gente acaba tirando o dinheiro mesmo em novembro e dezembro, no final das contas, e é lá que a gente acaba lançando o 13º no DRE, tá? Com relação a encargos, aí vai uma questão de a gente conseguir encaixar dentro da planilha, né? A gente está vendo ali que embaixo de internet tem INSS. Então, esse é um encargo relativo ao salário, né? Então, ali a gente teria que estar destacando, né, ele. Na folha já veio Vem descrito, né? Tudo que não está descrito na folha, né? Tudo que está descrito na folha que pode ser encaixado ali, a gente coloca ali. Ah, Gabriel, mas tem coisa que está na folha que não está aqui nessa planilha. Aí tu pode jogar como salário mesmo, no final das contas. Né? Combina tudo e joga como salário, tá? Então, é porque essa é uma planilha que ela tem que abranger o maior número de empresas possível, né? Como disse a Mari, né? Às vezes, para alguma empresa, ela vai ter alguma coisa que teria que inserir a mais, para ser mais personalizado. Sim, sim. Beleza. Obrigado, cara. Oi, boa noite, Gabriel. Eu tenho uma dúvida sobre as despesas anuais, no caso IPTU, alvará, se a gente já faz essa divisão por 12 e já lança todos os meses iguais, ou a gente lança só naquele mês mesmo que vence, a gente paga. Então, pode fazer, é uma decisão, como eu falei, né? Da mesma forma do 13º, tu pode fazer o provisionamento, ou tu pode lançar só no mês que teve o custo em si, né? Aquela despesa. Então, eu particularmente, para empresa menor, calma aí que meu filho está chorando aqui. Eu particularmente, para empresa menor, eu acabo não fazendo provisionamento, tá? Porque não é algo que a empresa consiga fazer na realidade.
É muito complicado, tem que ser muito organizado para fazer isso na realidade. Se a tua empresa consegue fazer isso, de guardar aquele dinheiro para quando vier o IPTU, tu já ter o dinheiro em conta para pagar, porque tu guardou durante 12 meses, aí tu pode fazer esse rateio entre os meses, né? Até porque a gente está falando de um DRE que ele é gerencial, ele não é contábil. Então, ele tem essa questão de decisão, né? Como é que ele me ajuda a gerenciar melhor a minha empresa? É isso que a gente tem que analisar. Não sei se... Ficou alguma dúvida ainda, pessoal? Só ali no IPTU, por exemplo, quem paga parcelado, daí vai, no caso, lançar a parcela do mês que vai, vamos supor, dia 10 agora já começa a primeira parcela do IPTU, né? Para quem vai pagar parcelado. Então, daí tu vai lançar aquela parcela que tu está pagando no mês, seria isso, né? Isso aí, daí aqui, ó, ao invés de ser 2.500 o aluguel que era, ó, ele vai passar para 3.000 porque tem o valor do IPTU. Certo. Aí, se tu vai pagar no mês de março, ele conta do mês de março. Tá. Aí tu vai contar, só que daí tu não vai lançar o valor inteiro, tu vai lançar o valor da parcela, né? Só o valor da parcela. Tá. Tá? Que é o valor que tu vai pagar ali naquele mês. Aí tu vai lançar março, abril, maio, junho, até onde tu finaliza a tua parcela. Uhum. Ok? E aqui é só o da empresa, gente. O IPTU de vocês, ele vai somar e vai lá no Prolabore. Uhum. Tá? Porque precisa que vocês tenham noção de quanto que é o que vocês gastam realmente tirando da empresa. Porque muitos empreendedores não têm essa noção. Eles vão tirando, tira 50 hoje, 100 amanhã, 200 depois, e dizem, não, eu quase nem tiro. Quando a gente faz esse exercício com eles, de eles botarem quanto que eles tiram da empresa, dá 10, 20, 30 mil, e eles não tinham nem noção que gastavam tanto. E o ainda problema diz maior assim, não é nem se só tirar eu dinheiro, né, ganho, Mário? não sei para onde vai meu dinheiro. O problema maior é pagar a conta pessoal com a empresa em si, né? Na conta da Isso. empresa, que tu não consegue nem saber o que é o que, de quem que é quem. Isso daí é o principal, né? O Melhor ideal é ter duas transferir, contas. né? É transferir isso para a conta pessoal dele, mesmo que seja aos poucos, né? Mas transferir para a conta dele, pagar da conta particular dele as despesas pessoais. E não trazer a conta pessoal e botar no caixa da empresa. Até porque isso juridicamente não pode, né? Ele pode levar uma multa, pode ser auditado, às vezes numa fiscalização, e pagar multa por um dinheiro que teoricamente era dele, né? E coitado do contador depois para acertar esse extrato. Não consegue. E aí, geralmente, a culpa é do contador, né? Tá? Então, se eu preencher toda a planilha certinha, pessoal, ó, aqui nas últimas duas linhas dessa planilha, ela vai dar para vocês a lucratividade, então, o percentual de lucro que vocês obtiveram e o ponto de equilíbrio, quanto é que era o mínimo que tinha que vender para conseguir pagar todas as contas. Não iria sobrar dinheiro nenhum, o ponto de equilíbrio é o ponto 0 a 0, mas pagou tudo, não ficou devendo nada. Tá? Então é importante que vocês partam daqui, ó, entendam qual é o ponto de equilíbrio, porque às vezes tem empresa que coloca lá a meta para o vendedor e a meta é abaixo do ponto de equilíbrio, não paga as contas, porque ele fez baseado no que ele vende. Alguém ia perguntar? Não? Quer fazer uma pergunta? Quem é que quer fazer uma pergunta? Desculpa. Não apareceu aqui, acho que estava travado. Tá travando, Bom, a hora que quiser... Quando a pessoa quiser fazer uma pergunta, tem ali em cima, na tela, no menu, tem ali chat, pessoas e levantar a mão. Aí a pessoa clica ali que vai aparecer a mãozinha e fica mais fácil para o moderador. Verdade. Tá? Então, a gente precisa entender que tem que ser relevante a meta para a nossa empresa e tem que estar acima do ponto de equilíbrio para a gente conseguir pagar as contas e ter também uma lucratividade aí durante o mês. Sobre a planilha, ficou alguma dúvida? Vocês estão com a planilha em mãos? Imprimiram ou estão com ela aberta? Pode falar, Paulo.
Quanto à planilha, sim, eu não tenho dúvida, mas eu digo assim, hoje eu faço lançamentos dia a dia, no caso, numa planilha que vai da linha 1 até a linha 5.000. E aí eu tenho as datas que foram pagas, então aqui eu posso, por exemplo, fazer uma dinâmica lá, somar os valores e colocar já, fazer com que ele me traga e preencha automaticamente mês a mês aqui, né? Só claro, tem que fazer as fórmulas aí também para poder estar alimentando automaticamente. Tá. Eu falei para vocês também que eu ia pular aqui o CMV, que era o custo da mercadoria vendida. Então, as empresas que trabalham com vendas de mercadoria ou uso de insumos para algum tipo de serviço, elas têm que contabilizar o CMV, tá? Então, o CMV eu não consigo, ou não deveria conseguir, deixa eu ver, aqui ela está liberada. Dá, então, para vocês preencherem por aqui. Mas também, se vocês não souberem o CMV, porque o CMV, se você usa um sistema, você pode puxar lá do sistema, se você lança tudo lá, você pode puxar quanto é que foi o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, gente, não é o custo da mercadoria que vocês compraram, tá? Que tem uma parte da mercadoria que muitas vezes vai ficar no estoque. Então, eu preciso saber do que eu vendi, quanto é que foi o custo. Tá? Se vocês não sabem isso, aqui tem outras, nessa mesma planilha, tem outras opções aqui, ó, nessa parte do meio aqui, tem 3 opções de eu calcular o CMV. Então, eu posso calcular o CMV lançando todas as minhas vendas, o preço de custo de cada produto, a quantidade que eu vendi, o preço de venda. E aí, ele vai calcular e depois eu vou puxar lá na planilha e vou mostrar lá para vocês como que faz para puxar o valor que está aqui. Então, eu vou botar um valor aqui só para a gente fazer um exercício lá e entender. Você vê que aqui onde está em rosa e onde está em verde, ó, ele já calcula automaticamente, tá? Vou voltar. Outra fórmula, se vocês acharam aquela ali muito difícil ou tem que alimentar tipo uma padaria, ele não vai conseguir colocar, né, diariamente tudo que vendeu, porque às vezes na hora do vucu-vucu, do movimento, não consegue. Então, se ele tem lançado no sistema, ele vai conseguir puxar lá do sistema e colocar aqui, tá? Seria uma forma mais simples de vocês conseguirem entender quanto que é o CMV. Então, eu vou lançar aqui um valor também. Vou lançar um número diferente aqui. 20.000. E a última opção seria fazer por uma... pegar os produtos que vocês mais vendem, pelo menos aí 5 ou 6 produtos que vocês mais vendem, tá? E colocar o custo que vocês têm daquele produto, qual o preço que vocês vendem ele e o quanto que ele representa da tua venda. Então, esse produto aqui, ele representa, sei lá, eu vendo em média de 200.000, né? E ele representa 20% da minha venda. Então, eu vou colocar aqui 20%. O produto, ele custou R$35 e eu vendo ele por 70. E aí, ele vai calculando já aqui o CMV ponderado. Então, aí eu vou fazer isso dos 5, 8 produtos que eu mais vendo, ok? São as 3 fórmulas de você identificar o CMV. Talvez não seja, assim, esse último aqui, talvez não seja a melhor opção, mas em último caso dá para utilizar ela. E aí, aqui na planilha, ó, aqui do ladinho, tem a opção de eu buscar do sistema, e aí ele vai buscar, deveria buscar, né? Ele não está buscando porque eu tirei a fórmula, né? Ele deveria buscar aqui aquele valor que eu lancei lá. Ou eu vou escolher a opção da planilha, ou eu vou escolher a opção do percentual do CMV. E daí ele vai buscar lá, tá? Essa planilha aqui, ela tá com a fórmula aberta, por isso que ela não puxou. Mari, não tem uma planilha dessa para serviço? Ela serve Jefferson, ela serve para os 3, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou sentar contigo e a gente vai verificar ali o que são os custos variáveis, no teu caso, tá? Só para adaptar aqui. O restante, basicamente, será igual, tá? E o que não for custo variável vai ser custo fixo. Mas isso eu vou sentar contigo certinho, a gente verifica, se eu tiver dúvida, a gente coloca uma consultoria financeira, alguma coisa para te explicar melhor, explanar melhor a situação. Tá.
Paulo? Acabou que ficou a mão levantada aqui, mas não tem dúvida não. Ah, tá, beleza. Mas Mas alguém não se preocupe que assim, a gente vai verificar caso a caso. O importante é que vocês consigam levantar as informações. O importante é que vocês consigam entender os conceitos e saber aonde buscar essas informações dentro da empresa de vocês, para que a gente possa, então, depois alimentar ela no lugar certo e ajudar vocês a fazer essa interpretação. Querem fazer um exercício? Querem brincar e de preencher essa planilha, ver se vão ter alguma dúvida? Eu acredito que o Jefferson aí, ele perguntou a respeito do CMV, mas normalmente empresa de prestação de serviço, ela não tem produto, né? É muito difícil ter produto, custo de mercadoria vendido. O Jefferson ali, ele tem a questão da equipe, que ele paga por produção, né, Jefferson? Mas, tem esse lado, mas também tem projeto que envolve produto, né? Tem os dois. Mas meu foco é a prestação de serviço recorrente, a renda recorrente. A gente trabalha com suporte técnico, então é mais serviço. Telefonia em nuvem, gente, bem bacana. Achei os novos produtos da telefonia, achei bem massa. Saber para cada um, entendeu? É a mesma coisa ali do material. Então, quanto que eu tenho que pagar o serviço? Tem uma ideia disso. A hora técnica, enfim. É que tem o desenvolvimento também, né, Jefferson, no teu caso, não tem? Mas é a hora técnica, né? Então, a gente tem que calcular, ver se está cobrando certo, a mais ou a menos. Informação de preço de venda, né? Aí fica mais... Porque às vezes você tem que saber, quanto é que eu vou cobrar a hora para... Exatamente. Para ver se está custos, né? Valendo, né? Isso talvez vai precisar aí, o Jefferson, de alguém que monte contigo uma planilha de markup, de precificação, tá? Mas aí a gente vai ver o teu caso certinho, as consultorias a gente ainda não sabe como que vão acontecer, mas se for necessário, a gente vai pontuar contigo ali uma consultoria para isso. Tá ok, obrigado. Tá, imagina. Alguma dúvida mais, pessoal? Estão fazendo o exercício? Estão já escrevendo aí? Estou vendo ali a Priscila bem concentrada, estou achando que ela já está preenchendo a planilha toda, ó. Não, ainda não. Mas entendi tudo. Que bom, que bom. Então, pessoal, era isso que a gente ia passar hoje. Tem mais alguma coisa, Dani, para completar ali? Então, a gente agora vai abrir a palavra também para o Gabriel, ele já tirou a dúvida ali sobre finanças, mas o Gabriel é o nosso sênior e ele também vai dar uma palavrinha hoje para você. Seja bem-vindo, Gabriel. Bom, boa noite a todos. Só vou me deslocar aqui para sair da porta, porque o Piá começou a dormir. Mas vamos lá. Queria agradecer a presença de todos aí por estar participando aí do nosso workshop. Estamos iniciando essa jornada de produtividade com vocês, né? A gente sabe o quão difícil que é mexer na própria empresa, que é mudar os hábitos, que é buscar, né, melhora, por mais que a gente queira, por mais que seja um desejo de todo mundo, às vezes a gente não sabe por onde começar, né? E justamente o programa do Ali, ele vem para nos ajudar a dar o primeiro passo, a dar uma direção, a trazer uma visão que muitas vezes a gente não consegue ter, né? Porque somos todos seres humanos, a gente não tem a visão do todo, né? A gente precisa, às vezes, de um olhar externo e muito, assim, de alguém que não está viciado com as coisas da própria empresa, né? Que a gente tem muito disso também, né? Às vezes a gente está com aquela mania de sempre foi feito assim, né? O ambiente é esse mesmo, o mercado é difícil mesmo. Então, justamente, as nossas ALIs aí, que são super experientes, elas vêm justamente para trazer esse cutucão de inovação, né?
que eu posso fazer melhor para aumentar meu valor agregado, ou para reduzir o custo, reduzir os recursos que eu utilizo, ou para fazer mais rápido. Então, fazer toda essa análise aí através da nossa jornada, tá? Então, é uma mega oportunidade que vocês têm. Como foi bem falado pela Mari, se ao longo da jornada a gente entender que existem dificuldades extras do que a gente está disposto a fazer dentro do programa, né? Então, a gente pode estar trabalhando com outros materiais do Sebrae, existem consultorias que são gratuitas, existem consultorias que são pagas também, mas com subsídio, né? Dependendo do nível da consultoria que é necessário. Então, mas a gente sempre vai escalando do que gerar mais valor para o empresário, né? Essa é a nossa preocupação maior sempre. Então, tem uma dúvida do financeiro? O Ali vai vir conversar comigo. Não resolvemos entre a gente, tentamos encaminhar para uma consultoria individual gratuita. Tem que fazer um esforço de mais horas e tal, né? O problema não é tão simples. Aí se pensa numa consultoria paga. Então, tipo, o pago é o último recurso que a gente acaba utilizando, né? E ainda assim com muito subsídio, né? Que o Sebrae costuma sempre fazer. Então, mas a gente sabe que ao longo da jornada a gente tem tido bons resultados, as empresas tendem a crescer, né? A nossa média estadual aí com a Ali é de um crescimento de cerca de 20% no faturamento, que a gente vê, né? Uma boa melhoria da produtividade das empresas, né? Cerca de 10%. Então, aproveitem, né? Aproveitem bem essa oportunidade aí para a gente poder desenvolver esse trabalho e fazer algo que a gente sempre busca, né? Esse é um trabalho que a gente busca de melhorar o nível das empresas, porque as empresas com um nível bom de produtividade vão gerar mais riqueza, mais valor, e a nossa região vai conseguir também se aproveitar muito disso, todo o comércio se aproveita disso, a indústria se aproveita disso, e aí a gente melhorar a nossa vida, né? Que no final das contas é o que a gente está procurando com esse programa. Ok? Então, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, queria agradecer de forma muito especial as nossas áreas que prepararam essa noite para vocês aí, conteúdo muito rico, né? Muito bem trabalhado, e é isso aí. Obrigado, meninas. Obrigada, Gabriel. O Paulo levantou a mão. Eu estava analisando aqui agora, quando o Gabriel estava falando a respeito da importância, né, das empresas terem anotações e tudo. E aí estava casualmente pensando e lembrando, hoje eu vi um anúncio de que o Carrefour fechou 120 lojas e teve um prejuízo de mais de 500 milhões só no primeiro trimestre de 2023. Aí a gente fica pensando, se uma empresa dessa tem esses problemas, imagina o pobre empresário no Brasil hoje que inicia uma empresa aí e às vezes no máximo em 2 anos, como até foi o meu caso, tem que fechar as portas porque ele não teve conhecimento, né? Porque a gente sabe que conhecimento hoje, a informação gera conhecimento, conhecimento gera poder. E uma outra coisa também que o pessoal falou, e o importante para o empresariado hoje é a persistência, né? Se você não conseguiu fazer hoje, amanhã você diz, não, amanhã eu vou conseguir, né? Só que muita gente desiste. Eu fui um que desisti, né? Quando eu vi que o meu ponto de equilíbrio ele era praticamente 30% maior do que o que eu estava faturando, eu disse assim, não, vale a pena fechar a empresa do que tentar levar uma coisa que não estava dando lucro nenhum, entendeu? Mas a gente fica pensando, pô, se uma empresa como Carrefour fechou 120 lojas, aí você imagina, ó, são 200, 300 funcionários em cada loja, isso dá mais de 300, dá mais de 36 mil funcionários hoje sem emprego, né? Nós não vamos deixar ou não vamos crescer assim, né? A gente vai começar a organizar de pequenininho para quando crescer ter todos esses controles, né? Muitas vezes a empresa ela cresce desorganizada e quando ela cai, claro, o tom bem maior. Eu acredito que não seja o caso do Carrefour, né? Mas de repente algum problema com a gestão, às vezes não má organização, mas tentou levar um pouco de barriga. Como é que é? Política. Pode ser também, não gosto de entrar nesse detalhe, que eu acho que é meio Existe um ditado que diz peculiar, assim, mas, né? enfim, às vezes N fatores, né? Economia.
Existe um ditado que diz assim: o olho do dono engorda o Então, boi. é importante. É Visão de importante que a futuro gente também, né? consiga ter esses controles e consiga acompanhar isso. Bom, era o que a gente tinha para hoje, pessoal. Eu vou pedir a vocês que não esqueçam também de assinar e validar o termo de visita, né? Algumas empresas que já participaram de segunda-feira já receberam esse termo para validação. Então, as que não participaram segunda, eu peço que validem. Eu já mandei para os empresários que estavam aqui presentes, que são assistidos por mim, mas depois a agente local de inovação, né, as demais, ali a Mônica, a Lili, o Peterson e a Dani também vão encaminhar para os demais. Eu peço que vocês validem para que a gente possa dar início na etapa 3. Ok? Muito obrigado pela presença de vocês e eu vou parar de gravar agora. Antes de a gente finalizar, eu queria que todos que conseguissem ligar as câmeras para a gente fazer uma selfie para ficar registrado também.